Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Hoje, infelizmente, o nosso benfeitor encarnado Juscelino não pôde estar conosco, mas está tudo bem com ele está numa viagem, foi num casamento, acho que em Uberlândia, não ia dar tempo. Então quem esperou chegar aqui e ver o Juscelino, é o Manu. Mas lembrar a todos que a nossa casa regida, tem a direção do professor Eurípides e nós somos só instrumentos, de ajuda, de amparo, de esclarecimento, e o quanto isso é importante para nós, principalmente aqui são duas vertentes, nossa casa de trabalho, de semana os trabalhos de obsessão e no final de semana, domingo, o trabalho de evangelização, E o quanto a evangelização é importante, que nos traz essa base forte, do Espírito eterno que nós somos, traz para nós. Tá tudo certo, Lu? Que traz essa esperança, nos traz estarmos de novo em contato com os ensinamentos do Cristo, E quem poderá dizer que nós não combinamos isso bem antes do berço de estar aqui reunidos novamente juntos, com o propósito de fazer a sabatina dos ensinamentos, observar novamente, porque muitas das coisas a gente já sabe, a gente já leu, já pesquisou, já conhece, mas hoje nós estamos numa outra fase, de buscar, observar o Evangelho de Jesus com o intuito de aplicar no nosso dia a dia. Aí que está a diferença. Não mais só saber, mas aplicar, na nossa vida, no nosso cotidiano, com as nossas provas difíceis, como lidar com essas situações diversas de comportamento, essas situações da gente de nos relacionarmos com os outros, o tanto que a gente ainda tem dificuldade, e o porquê dessas dificuldades, de convivência, no ambiente que a gente está, o porquê dessas aparentemente tantas dificuldades aqui no planeta Terra, que a gente vem passando. O Juscelino sempre está falando isso e faz todo sentido para nós. Nós hoje nos encontramos no estágio bem avançado de provas e expiações, ou seja, no auge mesmo. É onde estamos chegando no limite do espírito. Assim, todo o mal já está assim, digamos assim, no ponto máximo, ninguém suporta mais. Algo precisa mudar. E isso é uma conquista árdua do espírito durante as suas reencarnações, diversas reencarnações de aprendizado. Chega um momento que a gente não aguenta mais, ver tanto sofrimento, tanta maldade, e alguma coisa precisa ser feita. Então, nós estamos nesse exato momento hoje aqui no planeta, de provas e expiações, do estágio já de mudança, no progresso para um planeta melhor, regenerado, onde vai reinar o amor, a fraternidade, todos nós, espíritos encarnados, vamos ter o básico, ninguém vai passar mais fome, mais frio, todo mundo vai ter as condições básicas, e nós já estamos a caminho disso. Pode demorar, segundo o censo do professor Eurípides aí, na margem de mais de 1.500 a 2.000 anos ainda para que esse processo realmente aconteça, mas o que é isso para a eternidade? Nada, E a nossa vida aqui de encarnado, então, a média do brasileiro de 70 a 80 anos, é um sopro, A gente tem percebido que a nossa vida tem passado assim muito rápido. Quando a gente olha no espelho e fala, meu Jesus, o tempo passou, Eu não tinha esse bigode chinês, eu não tinha essas rugas, esses cabelos brancos, que tá aparecendo no meu rosto, essas marquinhas, não é, gente? E aí a gente se dá conta, vixe, quanto tempo passou até aqui, quanta coisa aconteceu, e eu tô vendo que, digamos assim, eu estou mais próximo, do desencarne, e eu preciso fazer alguma coisa, algo precisa mudar. Eu não preciso mais só saber, mas eu preciso começar a aplicação disso que o mestre nos ensinou. E a evangelização é essa base, Isso que o professor Eurípides nos traz, esse método novo,
que nada mais é que o despertar do Espírito eterno que somos. Porque tudo isso já está dentro de nós, né? Essa consciência. E é esse momento que a gente nos desprende do materialismo, ou seja, de achar que a vida é só isso. E que tem algo mais a ser feito, a construir na minha intimidade. Que tudo que eu for fazer da agora para frente, todos os aprendizados, as oportunidades que antes eu chamava de dificuldade, né, de martírio, de prova, hoje são oportunidades, vai ser no intuito que eu vou fazer para a eternidade, né, que vai ser uma conquista do Espírito. Então eu vou aproveitar mais o meu tempo. Como o nosso querido irmão André Luiz vem nos indicando, né? Quando a gente começou ali na leitura de toda a série, o que nos chamou mais atenção, né, principalmente no nosso lar, é isso que ele quis dizer para nós. Não mais desperdice o vosso tempo. Não façam como eu fiz, mas sejam como hoje eu sou, né, com essa consciência do Espírito eterno que eu sou. Não desperdice mais as oportunidades de convivências, mesmo com aqueles espíritos difíceis, que são instrumentos de Deus na nossa vida para a gente mudar, né, estimular tudo de bom que eu trago, né, nós necessitamos desses espíritos de estar conosco, né, porque sem conviver, sem experimentar, sem viver, nós não vamos alcançar o progresso, ser melhor, né? Estou falando aqui do progresso moral, que a gente precisa ter convivências, nos relacionarmos, né, para adquirir o quê? Sentimentos, que vai mudar o quê? Vai ser produto do nosso Espírito eterno. Então nós precisamos nos relacionar todos os dias. E a evangelização tem me ajudado muito, eu não sei a vocês, né, a compreender esse eu interior, né, qual é a minha parte no mundo de hoje, o meu valor, né, a minha sugestão para o mundo, o que eu trago, o que eu deixo, o que eu levo, né, ter esse olhar mais fundo, mais sensível para as minhas oportunidades, que antes eu deixava passar despercebido, né, porque ainda muito enraizado como nós somos no orgulho e no egoísmo, a gente não consegue ver o todo. E muitas coisas, oportunidades da nossa vida a gente passa despercebido. E a evangelização nos traz essa consciência. Opa, então quer dizer que não tem nada errado, que tudo está certo. Deus preparou o melhor para mim, para a minha vida. Basta eu ter olhos de ver, né, e sentimentos de sentir, que está tudo certo, né? Foi? Coragem de enfrentar, né, as nossas dificuldades, traz coragem, traz um novo olhar, um novo ponto de vista, esperança que há muito eu não tinha, que eu achava que a minha vida era só sofrimento, só dor, né? E hoje não, né? Estou mais forte, mais corajoso, quer dizer que todos os meus problemas acabaram, não, mas está mais leve, como Jesus mesmo prometeu, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. O que ele espera de nós? Só amor e caridade, mais nada, né? Então esse método maravilhoso de Eurípides Barçanufo traz essa consciência nova, e nós que temos a oportunidade daqui, né, de trabalhar aqui na casa, de ser também mais um aprendiz do Evangelho, a gente tem observado o quanto de vidas tem mudado, né? Esse método do professor Eurípides. É o Juscelino, eu vou lá, não é o centro, não é o Juscelino, não é o Manu. Nós mesmos, né, que olhamos para nós, nos conhecemos melhor, sabemos ainda das nossas dificuldades, mas o mais importante, buscamos em nossa intimidade as nossas potencialidades, aquilo que eu já tenho, que já está aqui, para dar conta dessas dificuldades de agora. E aí se torna mais fácil, mais leve. Eu já consigo isso. Eu consigo fazer. Se Deus confiou para mim, é porque eu já dou conta. E muitas das vezes eu não percebo, né? Porque eu estou enraizado ainda no materialismo, de achar que a vida é só isso, né? O que tem para hoje é só isso, e não é. E eu não consigo ver as minhas oportunidades, né? Ou seja, aquilo mais ou menos que foi planejado para mim, no meu planejamento reencarnatório. Ou seja, as minhas oportunidades,
né, o ambiente encarnatório na qual eu estou agora, com os meus pais, os meus irmãos, a profissão na qual eu escolhi, são os instrumentos da mudança minha íntima. É tudo que eu necessito está ali, né, junto comigo, e às vezes eu não me dou conta das benéficas, né, das dádivas de Deus nas nossas vidas. E a evangelização tem nos ajudado muito, esse trabalho aqui, junto a Eurípides Pai Sanufo, né, junto a outros espíritos da nossa Casa de Amor, do Hospital da Esperança, né, e lá de próprio Sacramento também, nós temos essa nova consciência, né, esse novo ponto de vista da vida futura. E o quanto tem nos ajudado, o quanto tem ajudado a tantos que estavam em desespero, né, enraizado ainda no materialismo, de achar que, né, e nada dura para sempre. É só uma passagem aqui, é só um caminho, aqui não é morada, né? Algo melhor nos espera no futuro, né? E todos nós vamos chegar lá, todos nós temos ajuda ininterruptamente, todos nós, se a gente tivéssemos olhos de ver, né, que nem muitos irmãos têm essa sensibilidade, né, da mediunidade mais aguçada, poderia falar aqui que todos nós aqui estamos acompanhados com os nossos mentores espiritual, nos ajudando, nos intuindo. Outros chamam de anjo da guarda, né? Estão aqui conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, né? Fazendo ali a revisão do nosso planejamento reencarnatório, trazendo a nós a clareza das nossas injunções, né? Que é aquilo que eu mais ou menos me propus a fazer, inclusive as injunções são aquilo que eu não consigo mudar. Ou seja, a minha pátria, o corpo, a família, né, momentaneamente são ferramentas divinas que eu não consigo mudar, e tudo que eu sair fora disso, para eu ter dificuldade, que vão me ajudar no progresso. E eles estão aqui, ó, tá vendo? A gente combinando, tá aqui com o nosso prontuário médico na mão, vai ser o melhor para você, nessa caminhada de agora, você está aqui em Ribeirão Preto, nessa profissão, com essa família, tem dificuldade de convivência? Tem, mas são espíritos que precisam conviver para resolver arestas do passado, né? Porque nós todos aqui somos espíritos errantes. Todos nós somos espíritos endividados, precisando de ajustar alguma coisa. Senão, nem aqui nós estávamos no planeta Terra, né? Já estaríamos habitando outros planetas mais amorosos, mais regenerados. Mas se a gente está aqui, é porque algo ainda há, né, a resolver. E é isso, né? A alegria que nos está aqui, fazer parte da evangelização, aos domingos com vocês, e agradecer do fundo do meu coração a importância de vocês aqui, porque sem vocês, essa boa vontade, né? A espiritualidade sempre nos aponta, essa boa vontade do Espírito levantar no domingo de manhã, com tantas outras coisas para fazer, depois de uma semana tão difícil que todos nós temos, do prover, de trabalhar, de buscar, de levar os meninos na escola, né? E talvez o domingo é o dia que a gente tem para descansar, mas a gente se propõe a estar aqui, né? Esse momento é crucial para a mudança íntima do espírito. É o momento que ele está afim. E quando a gente está afim, a ajuda já está ali, pronto, né, a nos ajudar. Lembra daquela passagem do André Luiz? Passou quase 8 anos umbral, com dificuldade, né, ali na consciência contra ele mesmo, com as oportunidades que ele teve, com os remorsos. E quando ele se deu conta que havia algo e realmente pediu ajuda, já estava ali do lado dele, e ele foi, né, atendido de imediato. E assim é conosco. Quando a gente se propõe, a ajuda já está aí, né? Basta a gente ter olhos de ver. E muito obrigado mesmo, do fundo dos nossos corações, não só eu, mas como toda a diretoria do Abraço Fraterno, toda a nossa direção espiritual, agradece vocês por essa boa vontade de estar aqui conosco no domingo de manhã. Tá? Muito obrigado mesmo. E eu vou pedir a todos agora que fechem os olhos, que acalmem as ansiedades, as nossas aflições, os nossos medos, que possamos deixar lá fora por breves instantes toda a preocupação mundana, todas as nossas dores, sofrimento, que esse seja o momento de estarmos em silêncio
em silêncio do Espírito, que possamos abrir o nosso coração a Jesus, essa espiritualidade maior aqui presente, que possamos pedir ajuda para as nossas dificuldades, que possamos encontrar na nossa intimidade essa força, essa coragem, essa boa vontade na qual precisamos para darmos conta das tarefas, das dificuldades de espíritos aqui encarnados. Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade sublime de estarmos aqui, todos nós reunidos em Seu nome, com Sua permissão. Lhe rogamos, Senhor, toda a proteção, amparo, assistência, que o Senhor dilate as nossas consciências para a lição na qual for passada aqui no dia de hoje, para que possamos observar, Senhor, todas as leis divinas, todos os vossos ensinamentos, e trazemos como lição para a nossa luta diária, cotidiana, contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades e tudo aquilo que ainda temos a conquistar. Nosso eterno agradecimento também a toda a equipe do plano espiritual, esses amigos incansáveis que tanto nos ajudam, nos acolhem, nos amparam, nos auxiliam, a Dr. Bezerra de Menezes, ao nosso querido professor Eurípides, que tanto nos ajuda e tem paciência para as nossas imperfeições. Que saibamos todos nós conservar essa paz de Jesus que invade os nossos corações nesse momento, em nossos pensamentos, em nossos lares. Se conosco, Senhor Jesus, que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bom, meus queridos, como a gente sempre faz, né, e é recomendação, inclusive de Maria, né, que quando eu tive a oportunidade, né, de estar com ela, ela falou, ó, todos os trabalhos da Casa Espírita você for iniciar, de evangelização, começa com o Evangelho do meu filho, né, essa fonte viva do vosso Evangelho, para que a gente possa observar novamente, né, os vossos ensinamentos, entrar em contato com a espiritualidade, com Jesus, e assim nós temos feito. Quem quiser pode pegar o Evangelho, tem uns que já sabem de cor, né? Mas está aplicando? Essa é a diferença. E hoje aqui, né, a gente intuído, a gente sempre faz isso, né, abre aleatoriamente conforme a necessidade do dia de hoje. E hoje eu abri aqui no capítulo 12, que é bem tranquilinho esse. É que intitula-se Amai vossos inimigos. Meu Deus, que tarefa árdua. Mas como é isso, meu Deus? Não consigo amar nem quem me ama. Não é? Quando Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, fala, opa, Deus eu consigo amar, né? E o próximo, quem são os nossos próprios? A gente pensa em quem? Na nossa família, meu filho, como eu amo meu filho. Minha mãe, meu amor de mãe. O marido mais ou menos, sabe? Mulher não ama tanto assim, né? Mas aí quando Jesus, né, logo depois falou assim, amai os vossos inimigos. Falei, meu Deus. Jesus não está errado não, quando ele fala assim, ó, quem for seguir meu caminho, não será fácil.
né? E quando a gente pega o Evangelho de Jesus e lê isso, todos os vossos ensinamentos, se a gente não tiver essa consciência na qual a gente vem buscando aqui, que é da vida futura, a gente não vai compreender bulufas dos ensinamentos do Cristo. Se a gente tiver só os olhos para essa vida, para o materialismo, tudo que me acontece só agora, não vai me fazer sentido. Dá para entender? Agora, quando eu já tenho na minha intimidade, né, que eu sou Espírito Eterno, Filho de Deus, né, que o que eu estou vivendo hoje é uma passagem, um momento de aprendizado do Espírito, e acredito na vida futura, ou seja, na eternidade, as coisas mudam, o ponto de vista muda, né, e automaticamente também os meus pensamentos, as minhas atitudes com a situação de agora. Né? Então é muito de, nossa, como que eu vou amar, né, alguém que me fez mal, prejudicou, digamos assim, né, minha família, meu filho, meu pai. Meu Deus, Jesus está pegando muito pesado, é difícil demais acontecer isso, né? Mas aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado pelo Allan Kardec, né? Esse espírito cético, como nós éramos, meio assim a fé, meio abalada, mas muito inteligente, né? Um espírito indagador que queria buscar os conhecimentos, e aí ele traz um novo esclarecimento do que seria isso, amar os vossos inimigos, e como proceder, né, para que isso aconteça, o que a gente precisa começar a fazer para que isso se concretize, porque, gente, eu não sei para vocês, né, mas na minha intimidade é muito difícil. Se a gente for falar de casos extremos, né, como que você vai amar o seu inimigo? Né? E aí Kardec traz uma nova forma, do novo jeito. Então vamos ver aqui o que ele nos esclarece, que nos alivia, digamos assim. Quando eu li isso aqui, me aliviou, porque opa, isso aí, sim, eu já consigo fazer. Se isso é o princípio para amar meu inimigo, né, já é o começo, então isso eu dou conta. E eu tenho certeza que depois que a gente lê isso aqui, todos nós vamos, né, olhar para a nossa intimidade e falar assim, opa, eu dou conta sim. Eu já dou conta de começar esse processo íntimo de amar o meu inimigo. Eu estou com um óculos aqui, que não é o meu na verdade, que o meu eu esqueci, mas eu vou lá. Tem alguém que queira ler para ajudar? Posso ler? Você quer que eu leia? Ah, eu quero. Eu não estou enxergando nada. Pode ler daqui, todo mundo me escuta? Pode. Pode? O que você quer que leia? Não, lê o item 1 e depois a gente vai para o 2, que é o esclarecimento de Kardec, tá? Pagar o mal com o bem. Tens ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Nos fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Versículo 20, 43 a 47. Essas são as palavras de Jesus. Né? Que é muito difícil para nós. Né? E se a gente analisar, eu vejo muitas pessoas, muito espírito, vou chamar assim, falando assim, mano, mas eu, né, não faço mal a ninguém. Né? Eu vivo minha vida, não faço mal a ninguém, mas esse não é só o propósito. Isso é mais ou menos que uma obrigação do espírito, não fazer mal. Né? Mas nós não estamos aqui à toa, como o Sorrone sempre diz, para a estação de água. Tem um propósito nas nossas vidas, é não fazer mal e, pelo contrário, fazer o bem. É aí que está a chave, o segredo.
né, do progresso da moral. É quando a gente não faz mal a ninguém e, pelo contrário, faz o bem. Ou seja, amar só quem nos ama é fácil. Que mérito tem isso? Amar minha mãe, né? É claro que é um sentimento, né, glorioso, amor verdadeiro, né, que vai perdurar por toda a eternidade. Mas só isso não basta. Só isso não me modifica. Dá para entender? É isso que Jesus quis dizer. Só isso não vai me modificar. Porque aí eu vou ficar eternamente enraizado no quê? No egoísmo. No orgulho. Minha família, minha mãe, meu filho, minha casa. E os outros? Como muitos fazem. Os outros que se dane, que se... Né? O importante é a minha família. Então é nesse sentido que Jesus vem dizer. Então só isso é muito importante, né? A gente amar e servir no lugar onde a gente está, porque é o que a gente infelizmente ainda dá conta de fazer. Só isso, e já tá bom. Se a gente der conta de fazer isso, maravilha, né? Mas só isso não basta. A gente precisa fazer lá onde a gente está e para fora, né? Então vamos ver o que seria isso, né? Quando Kardec aqui explica, que nos ajuda um pouquinho, o que seriam os nossos inimigos e como a gente se desvencilhar aos poucos desse sentimento que nos atrapalha, que é o do ódio, da mágoa, do rancor, da vingança, né? Que você desejar o mal para o outro, né? Como se diz, é beber veneno esperando que a outra pessoa vai morrer. Porque quem sofre sou eu. Quem vai estar amargurado com aquele sentimento, com aquele ódio, e vai me atrapalhar, me consumir, sou eu. Às vezes o outro está de boa, nem sente essas vibrações, está em outra vibração, nem te vê como inimigo, muitas das vezes, né? Mas eu estou lá naquele sentimento. É meu adversário, é meu inimigo. E tudo, gente, na nossa vida começa sutil. Tá? A gente pode angariar inimigos no trabalho, na concorrência, na própria concorrência. É um inimigo mortal. A gente faz dele a nossa concorrência, digamos assim, um colega de trabalho, como um inimigo. E isso nos consome. O quanto nos atrapalha, né? E aqui o Kardec vem nos ajudar a lidar com isso. Começar a curar isso, porque todas as dificuldades nossa do mundo não está nas pessoas, nos outros, está em mim. O outro é só um instrumento de espiar, ou seja, de expor isso para fora de quem sou eu. Então o que eu sinto não é do outro, é meu. É duro falar isso, mas é. Então todas as atitudes, pensamentos do outro que me causa aflição, temor, ódio, rancor, vingança, não é dele, é meu. É isso que eu preciso começar a olhar e começar o tratamento íntimo em mim. Opa, por que eu estou sentindo isso, meu Deus do céu? Não sou eu que estou fazendo, é o outro. E ele está no momento evolutivo dele. Não existe erro. Se ele está fazendo desse jeito, porque ele não conhece, não sabe. E cada um só pode dar o que tem, o que sabe. Se eu estou num outro momento, beleza, aí que eu tenho a obrigação de ter mais paciência. Entendimento. Tudo bem. É que ele não sabe. Assim Jesus faz conosco. Não nos julga, não nos critica. O que ele faz? Pacientemente. Espera. Espera. E a gente tem que esperar. A gente tem paciência de esperar a evolução do outro. Eu tenho contribuído em alguma coisa para a evolução do outro, não só da minha, mas do próximo. Porque todo bem que eu faço, gente, o maior beneficiado sou eu. Quando todo bem que eu faço para o outro me fazer mal, não é bem. Porque o bem só pode fazer bem. Porque se começar a me fazer mal, me consumir o bem que eu faço, é porque eu estou esperando algo em troca.
eu tenho alguma intenção, a não ser só de fazer o bem. Deu para entender? Né? Então é isso. Lembra que eu falei da evangelização? O novo olhar do Espírito, o lugar que eu estou, quem eu sou, que eu não sou só isso. Todas as situações que a gente for passar, olhar como Espírito, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença. Se eu olhar o irmão na qual eu tenho dificuldade, como Espírito, vai fazer diferença. Se eu não julgar, primeira coisa, é o primeiro passo, não julgar. E pensar comigo mesmo, por que essa criatura age assim comigo? E buscar. Não vamos falar de outras vidas que a gente não vai ter condição, porque a gente traz o merecimento já e a divina, né, a oportunidade que Deus nos dá de vir com a misericórdia do esquecimento, mas a gente não vai lembrar quem fomos. Né, que é misericórdia divina momentaneamente, só quando a gente estiver encarnado aqui, e a gente não vai lembrar. Então vamos buscar na nossa vida, por que essa criatura age assim? O que será que aconteceu na vida dela, nessa própria vida aqui, que ela é tão amargurada assim? Que ela não sorri, que ela está sempre de cara feia, que a vida para ela não tem graça, é cinza. E às vezes quando a gente faz essa reflexão, a gente acha, opa, ela passou por isso, isso e isso, nossa, é mesmo, teve uma separação complicada, um desencarne brusco de alguém da família que ela sofreu muito, ou uma perda de um trabalho, bens materiais, também que infelizmente ainda nos traz dificuldade, né? Quando a gente perde algum bem material, não era para sentir, mas a gente sente muito, e aí a gente começa a refletir, opa, e se fosse comigo? Como é que eu agiria? Talvez pior que ela. Não ia dar conta. Está vendo como faz toda a diferença? Eu olhar com os olhos do Espírito, também de ser um irmão, é o meu irmão, filho de Deus, também com as suas dificuldades, o seu momento evolutivo, com as suas provas, para que possa aprender, cometendo os chamados erros, mas não é erro, é experiência. Não tem erros, tem experiência. Precisa passar para aprender. Não tem outro jeito. As coisas mudam, muda a vibração na minha intimidade. Eu não vou julgar mais, eu não vou criticar. Né? E, se possível, o que eu vou fazer? Ajudar. É nesse exato momento que as coisas vão começar a mudar na minha vida. E como está escrito aqui, sem a caridade não há salvação. E o que seria essa caridade que Jesus propõe? É isso. É tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas como são, do jeitinho, exatamente do jeito que ela é, e perdoar. Isso é caridade de Jesus. Não é a esmola que a gente está acostumado, é dar um dinheirinho, um trocadinho. Não é isso, é dar uma cesta básica. É legal isso? Ajuda bastante? Claro. Você dá um corotinho de pinga para quem está com vontade de beber pinga, é maravilhoso, não é? Vai trazer alegria, não vai? Às vezes muito mais que o dinheiro. Se ele me pega um corote, eu vou dar uma rosa para ele, né? Não vai ficar feliz, né? Mas a caridade que Jesus promete, que espera de nós, é essa caridade moral, de tratar todos com benevolência, inclusive aqueles que nós temos dificuldade. Colega de trabalho difícil, meu gerente difícil, meu supervisor difícil, minha sogra, meu cunhado difícil, minha nora, né? Aceitar do jeito que é e perdoar. E aí que estão as nossas dificuldades, porque está aí enraizado os dois sentimentos, que é a chaga da humanidade, como meu xará Emmanuel fala, que há um dia de se dissipar da terra. Palavras de Emmanuel, que é o orgulho e o egoísmo. Né? É isso que nós temos que combater na nossa intimidade, todos os dias. O meu orgulho e o meu egoísmo. Combater na minha intimidade, no meu lar, nos meus filhos, no meu próximo, aonde eu estiver.
que é a maior dificuldade do espírito encarnado aqui na Terra. Esses dois sentimentos, não tem outro. Os outros sentimentos são ramificações desses dois, que é a base. Se a gente for olhar outros sentimentos, vaidade e assim vai, são ramificações desses dois cruciais, que é o orgulho e o egoísmo. Então vamos ver aqui que Kardec vem nos orientar. Você pode ler o 2, então? E está ótimo, viu? E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizeres bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Pois não. Nós temos que dizer que quem está à nossa volta está planejado. Os nossos, que nós achamos de livros, não são ali para nos ajudar. Justamente, instrumentos de Deus. Está ali, então nós temos que entender eles. Porque se eles não estivessem ali, a gente não estaria lembrado. Ou nós não teríamos dívida com ele, teríamos dívida com o outro. Porque todos que estão à nossa volta, na nossa família, são todos dependentes de alguma coisa nossa. A esposa que veio, o marido que veio, os filhos que vieram, com as dificuldades, sem dificuldades, cada um tem um compromisso naquele núcleo familiar. Ou no núcleo de trabalho também, porque as coisas se expandem. O Chico dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. Exatamente. De certo, está tudo certo. Exatamente. Né? E aqui no 3, ó, aí já é o Kardec, ó. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é a aplicação sublime. Pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não entendia por essa palavra que se deve para o inimigo a mesma ternura que tem para um irmão ou para um amigo. Opa! Aí já me aliviou, ué. Jesus já sabia disso. Ele não está falando assim, você precisa ter a mesma ternura, né, que você tem para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, para o vosso inimigo. Não é isso. Já não muda. Né? Porque quando a gente fala amar, nossa, será que eu vou ter que amar ele igual eu amo o meu filho? Ou a minha mãe, ou o meu pai? Né? Não é isso. Não é ter o mesmo sentimento. Ternura pressupõe confiança. E eu consigo ter confiança em quem eu tenho dificuldade? E a confiança é o que? Uma construção diária. Eu só consigo amar verdadeiramente quem eu confio. E é uma construção. Deu para entender? Então, todo amor verdadeiro se baseia na confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer mal. Não se pode ter efusão de amizade por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderiam haver arrebatamentos de simpatia que existe entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com o inimigo do que um amigo. Você não consegue ter o mesmo prazer. E são sentimentos extremamente diferentes.
Quando a gente vê um amigo que a gente gosta muito daquela alegria, entusiasmo, né? Já vem as memórias do passado na qual vivemos juntos, aquela coisa gostosa. Quando vem um inimigo, às vezes ele passa do outro lado da rua, né? Me traz, não sei vocês, minha orelha já esquenta, fica vermelha, batimento cardíaco, é um sentimento realmente ruim. Um pavor, um medo, né? Então eu não vou conseguir ter o mesmo sentimento por ele que eu tenho, no caso, por um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física de assimilação e rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável inflúvio, ou seja, é sintonia, é uma corrente de sentimentos. Enquanto o amor nos traz alívio, compensação, né? As vibrações para o inimigo é diferente, nos traz repulsa, né? A gente não quer nem chegar perto, né? Sentimentos bem ruins. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, é até impossível de se praticar, porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhe o mesmo espaço no coração. Não é isso, gente. Tá? Eu não tenho que dar o mesmo espaço no coração para o meu inimigo, né? Como nas pessoas que eu amo, para o meu inimigo. Não vou conseguir. Não alivia isso quando a gente sabe disso? Não é mais fácil? Aí eu já começo a pensar, opa, eu consigo fazer então. Né? Se Jesus conseguiu, eu também vou conseguir. Dá para conseguir, não dá? Se a gente for olhar dessa forma, não dá o mesmo espaço e nem ter o mesmo sentimento que eu tenho pelas pessoas que eu amo. E aí ele vem explicando o que seria. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, e a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que um amigo. Amar os vossos inimigos Amar os vossos inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aí ele resume tudo nessas 3 palavrinhas. Então, quando eu estou nesse processo íntimo de amar meus inimigos, é isso. Não ter sentimento ruim nenhum para eles. Nem de mágoa, nem de rancor, nem de inveja e muito menos de vingança. Isso já é o começo do processo de amar os meus inimigos. É não desejar o mal a outro. Eu consigo fazer ou não? É duro, é difícil. Não é fácil, nós não estamos falando aqui que é fácil. Mas eu não consigo fazer? A nossa obrigação como espírito, Dr. Bezerra de Menezes, numa frase maravilhosa, um dia falou isso. É que nós não tenhamos inimigo, porque todos nós vamos ter, é natural. Até Jesus teve. Dá para entender? Às vezes a forma que a gente de viver, as nossas escolhas na vida, o que eu gosto de fazer, a gente arruma um inimigo. A pessoa não gosta de mim pelo simples fato de eu existir, de eu ser daquele jeito. Às vezes ele nem me conhece. Não foi assim com Jesus? Eu não gosto desse cara, não gosto, mano, o cara metido, sei lá, né? E as pessoas não te conhecem. E às vezes a gente acarreta inimigos.
pelo simples fato de ser quem você é. Isso é extremamente normal. Mas segundo o Dr. Bezerra de Menezes, o crucial é o seguinte: eu ter inimigos é normal, mas a minha responsabilidade como Espírito Divino aqui é não ser inimigo de ninguém. Aí é a diferença. Está vendo a diferença? Ninguém me ter como inimigo. Aí é a nossa luta, que é árdua, que é muito árdua. Para isso eu vou ter que tratar todos com benevolência. Se eu tratar mal, eu já crio uma sintonia. Se a pessoa me pegar no dia ruim e eu não fazer o exercício da reflexão, entrar em sintonia com o código divino que está escrito onde? Nos meus pensamentos, na minha consciência, eu já acarreto o inimigo, instantaneamente. Se eu tratar mal. Às vezes, se eu não falar, chegar no meu trabalho, não falar um simples bom dia. Olha o perigo dessa situação, gente. Por isso que Jesus sempre fala: vigia, ora, para que a gente não fique à mercê das nossas próprias vontades, que é onde a gente vai fazer caca. Então, o simples fato de eu não tratar todos bem, eu já acarreto inimigos. Aceitar como são, então, é muito mais difícil. Eu não aceito. Eu acho que as pessoas têm que ser do jeitinho que eu gosto, fazer do jeito que eu gosto. Se não fazer, né, vai ter problema, vai arrumar um inimigo. Perdoar, então, é muito mais difícil, né? Então, se a gente não vigiar os nossos pensamentos, orar, pedir ajuda, ó Senhor, me ajuda a decifrar a lição todos os dias, porque todo momento é oportunidade de aprendizado. Todo espírito que está à minha frente, que eu tenho a oportunidade de falar, de ver, de estar junto todos os dias, é uma oportunidade. E o que eu vou fazer dessa oportunidade? Qual o instrumento divino que eu quero ser para a vida do outro? Eu quero ser o instrumento de amparo, de ajuda, que tem sensibilidade para as dores alheias, para as dificuldades alheias, paciente, tranquilo, que sabe esperar a hora certa, que não julga, que não critica, ou um instrumento da dificuldade, da aflição, do medo. São escolhas, gente. E quando eu sei disso, que só depende de mim, tudo se torna mais fácil. Eu não vou culpar mais ninguém, as circunstâncias, as pessoas, o mundo, Ribeirão Preto, os nossos governantes, o Brasil. Eu vou fazer o quê? Minha parte, que me cabe todos os dias. É dar o melhor de mim aonde eu estiver. É ser um instrumento divino de mudança e de aprendizado do outro. Nossa, quando eu sei disso, como que as coisas melhoram ao meu redor, gente? Como eu consigo buscar o melhor de mim, dar o máximo de mim em tudo que eu for fazer. Seja a tarefa mais simples, a mais complicada, quando eu consigo ver eu como espírito e o outro como espírito, tudo se torna melhor, mais fácil. Eu não complico mais. Eu vou ser mais grato pelo que eu já tenho, pelo que eu já sou, né? Vou começar a olhar ao redor, tanto de coisa que eu já conquistei. E as minhas dificuldades vão ser nada, perto de tudo que ainda eu tenho que construir na minha intimidade, na bondade divina, de ser melhor a cada dia, né? Ele não está falando aqui que vai ser fácil, mas se a gente tiver essa nova consciência, a gente consegue. As promessas do Cristo, que na realidade não são mais promessas, como o Velho Testamento. É um chamado, assim eu entendo, do Cristo. Não fica mais só nas promessas divinas, você herdará a terra e os céus. Não é mais isso, é um chamado. Um chamado de responsabilidade do Espírito que eu sou. Que eu preciso começar a fazer assim. Porque senão eu vou ter dificuldade. Senão eu não vou acompanhar o progresso da humanidade e muito menos do planeta Terra.
que já está em mudança, a todo vapor, para um planeta melhor, mais regenerado. E aí, se eu não quiser, que é livre-arbítrio, cada um faz o que quer, né? Eu vou ter que habitar, né, planetas com mais dificuldades. Ou seja, repetir de ano. Imagina que ruim, quem já repetiu aqui sabe. Eu, por exemplo. Né? Você aprender tudo de novo, com a turma nova, tudo de novo. Né? E você podia estar num estágio melhor, mais avançado, né, mais inteligente. Não, você retroage. É tão difícil, gente. Nossa. Você sabe, sabendo de tudo que você tem que passar novamente, é pior ainda. Você vai ter que ser mais resignado, mais paciente, mais amoroso. Aí vai requerer muito mais esforço íntimo de nós mesmos. Então, por que não aproveitar a oportunidade agora? André Luiz fala isso direto nas suas escrituras, nos seus pensamentos. Gente, aproveite. Não façam como eu fiz, aproveite a sua oportunidade do Espírito. Estou te falando, existe a eternidade, existe outro mundo, não é isso aí, só isso aí. E o que a gente está construindo, o que a gente está colocando, armazenando na nossa bagagem espiritual? É o que a gente vai levar. Eu não vou levar meus carros, minha casa, meu cartão black, o platino, dinheiro, meu cofre, moedas. Não. Na minha bagagem espiritual eu vou levar o quê? Conhecimento, as amizades, os amores, as construções de sentimento, né? As minhas amarguras, as minhas lutas, o meu aprendizado, né? É isso que eu levo. E como que está essa construção diária, né? Dentro do meu coração, dentro desse reino divino, que é uma construção íntima do meu eu. É isso que André Luiz nos alerta sempre. Gente, pelo amor de Deus, não vão fazer como eu estou fazendo, sejam como eu sou, façam diferente. A vida não cessa, a vida continua. 100 anos, um dia para a eternidade, uma experiência, um ato, uma vida, uma roupagem nova, né? Não se aflijam tanto com as suas provas, vivam por amor, façam com amor, aproveitem as vossas oportunidades, não deixa passar nada. E a maioria das nós reencarnamos e continuamos o quê? Fazendo as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, agravando o nosso estágio aqui, por ainda nosso sentimento está enraizado no orgulho, no egoísmo, nos melindres, nas vaidades, nos excessos de todos os tipos. André Luiz mesmo, né? Foi chamado de suicida. Inconsciente, é o que a gente vem fazendo nos nossos excessos diários. E aí não engloba só os vícios do álcool, do tabaco, das drogas, todos eles. Da maledicência, da vaidade, do orgulho, da gula, né? E aí tantos outros, né? Quantos excessos a gente comete? Vou terminar aqui então. Amar os seus inimigos não é, portanto, ter pureza, afeição, é natural. Pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma diferente do que com um amigo. Amar os vossos inimigos não tem contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções, incondicionalmente, o mal que vos fazem. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Quantos obstáculos a gente põe à reconciliação? Quantos não atende o telefone, não responde o WhatsApp, passa do outro lado da rua, atravessa do outro para outra rua? Não é assim? Aonde está eu não vou, não quero ir lá porque ele vai estar lá. É obstáculo. Né? Não é? A gente faz isso, não faz?
Mas dá para a gente amá-los. E não vai ter jeito da gente começar essa construção de amar os vossos inimigos e perdoar se a gente não conviver. Se a gente não conviver com eles, a gente não vai aprender a adquirir esses sentimentos. Quando eu me afasto, se afasta. Ele não é sua mãe, ele não é não sei o que, se afasta. Eu estou perdendo uma oportunidade. Estou falando que é fácil? Não é fácil. Mas quando eu me afasto, eu perco a oportunidade. Aí eu lembro sempre dessa passagem de Jesus, no templo, onde todo mundo queria levar flores para ele, o presente, né? Todo mundo trazendo, Jesus, vem trazer uma oferenda, que ele fala até bravo, larga tudo isso aí que vocês estão fazendo aí, e vai nesse exato momento reconciliar com seu inimigo. Por quê? Ele sabia, se eu desperdiçasse essa oportunidade, depois ia ser mais difícil. Dá para entender? Porque é mais fácil quando a gente está na caminhada junta, ou seja, reencarnado aqui junto, reconciliar. Porque depois que morrermos, é muito mais difícil. Vai ter jeito? Vai. Mas lembrando que nós somos espíritos e cada um vibra o que quer e aonde está, o que conhece, o que sente. Cada um vai para o seu mundo, ou vai para o seu inferno ou para o seu paraíso, que é um estado íntimo. E aí vai ser muito mais difícil de eu encontrar de novo, para fazer o exercício do quê? Do perdão. Então, como Jesus disse, é melhor agora, que a gente está vivo, pode tocar, pode abraçar, pode beijar, olhar nos olhos e falar, me perdoa. É mais fácil. Vou sentir ataque cardíaco, sentimento ruim, vai ser difícil. Posso levar um não? Pode. Mas se eu não conseguir fisicamente ir lá, abraçar essa pessoa, estar com ela e falar que eu perdoo, você pode fazer isso em pensamento. Não ter por ele sentimento de ódio, rancor, de mágoa e nem de vingança. E nós temos outros recursos sublimes para fazer isso. Que nós temos aprendido muito aqui, né? Quem acompanha aqui de semana, faz o tratamento espiritual já sabe disso, é difícil. Que é o sono útil. Eu não consigo estar fisicamente, mora lá no Acre, não consigo ir lá e pegar um avião aqui e lá reconciliar com ele, mas em pensamento, não desejando mais o mal, em sono útil, eu consigo chegar a ele. Meus benfeitores, me ajuda agora em sono útil, eu vou fazer uma prece, um Pai Nosso, eu quero elevar o pensamento a essa pessoa na qual eu tenho dificuldade, e que essa prece chegue até ele, né, como um perdão, como um bálsamo para suas dores, o seu sofrimento, como todo o meu amor. Você acha que não chega? Chega. E aí eu vou me desvencilhando, talvez ele não, mas eu, desse sentimento na qual eu sinto. E aí eu corto o elo, quebro o elo. E aí cada qual com seu entendimento. Não tem problema se ainda ele sente mágoa, rancor, ódio de mim, o que importa é o que eu vou sentir. Que as minhas ações, os meus sentimentos me libertem dele. E não mais aprisionem e acorrentem. Porque nós vemos aqui nos trabalhos mediúnicos, aqui de desobsessão, espíritos na qual tem dificuldade há mais de séculos, milênios, com dificuldade de se perdoar. Muitos não nos encontram. Tem casos no próprio nosso lar, não sei se você se lembra dessa passagem, que o Espírito fala, eu quero reencarnar, mas eu não encontro o meu algoz, o meu inimigo, na qual eu preciso estar junto novamente, para mim viver com ele novamente, experimentar de novo, de uma forma diferente, para que a gente possa aprender a amar. Ele está em outro estágio, em outro lugar, eu não consigo, eu não acho ele. Vai ser difícil, por isso que é mais fácil. Se nós estiver aqui encarnadinho, às vezes é só mandar um WhatsApp, não consigo falar, porque é desvencilhar demais do nosso orgulho, né?
O sentimento do perdão é você se humilhar mesmo. É você saber na qual que você realmente está errado. E isso que eu vou falar aqui é muito sério agora e verdadeiro. Às vezes, se a gente observar tudo aquilo que o meu inimigo fala de mim, é verdade. Porque os nossos nos poupam. Os que nos amam nos poupam. Os inimigos, às vezes, trazem a verdade sobre nós, que a gente não consegue ver. Quando a gente começa a olhar de outros olhos, a gente agradece a Deus por ter eles conosco na nossa caminhada, porque eles são um instrumento de aprendizado. E não enxergo eles mais como inimigo, e sim como irmão também de luta com as suas dificuldades, as suas necessidades. Eu consigo então amar meus inimigos? Depois vendo dessa lição maravilhosa? Consigo, não consigo? Que é não ter por eles sentimentos de ódio, rancor, nem de vingança, não desejar o mal. Esse já é o passo crucial para amar os vossos inimigos. Tudo bem, Alessandro? Como difícil, né, gente? Eu falando assim, parece que eu sou o cara mais resolvido do mundo. Vocês não têm noção. Coisa de dificuldade, meu Deus, como vocês, né? Como todos nós aqui encarnados, né? Que é difícil, isso é uma luta diária, gente. Tem que estar nas nossas preces, na nossa intimidade, todos os dias, a gente não esquecer disso, elevar os pensamentos com o nome, aqui nós temos um recurso da caixinha, põe o nosso nome aqui, o nome dessas pessoas na qual a gente tem dificuldade, nas nossas orações diárias, em sono útil. Se eu não consigo estar junto, abraçar, ele não vai me dar oportunidade, com razão mesmo, porque o que eu fiz, nem eu perdoaria. Né? Mas que eu comece a trabalhar isso na minha intimidade, dos meus sentimentos. Que isso não me faça mais mal, não me prejudique a minha caminhada mais. Tudo bem? Podemos passar para o próximo aqui, que o Juscelino deixou um pepino grande para mim aqui. Da Boa Nova. Tá polêmico essa time, né? Mas será que Jesus tem razão, tem verdade no que ele fala? E aonde que parou aqui? Ele não me passou exatamente onde foi parado. Vocês lembram aí? Que é o capítulo 22, a mulher e a ressurreição. Vocês lembram? Ih, acho que ninguém estava aqui não. Parou mais ou menos no mesmo parágrafo. É o nome? É, mais ou menos no nono parágrafo. Vamos lá. Ele já tinha falado do Calvário ou não? Não, né, da Maria Madalena, não. Ele parou onde Pedro indagou Jesus. Ah, bem no começo então, ele não saiu daqui, então. Não, ele não. É. Ele não. É, deixa pra mim, né? Ele estava falando que a primeira, né, quem viu Jesus depois da ressurreição foi Maria Madalena. Tá. Oh, deixa eu ver. Esse aqui é o seu? É, mais ou menos igual. É? Então vou iniciar aqui, ó, na 144, pra gente... Não, vou aqui, ó, na 145 ali, ó, mestre. Por isso, mulheres. Ah, foi aqui que ele parou? Foi. Ah, então vai lá. Né, então vocês lembram, né? O Pedro indagou ele sobre as mulheres, né? Se as mulheres, qual o papel e se a mulher... Então ele retrucou, né? A mulher é mais importante, né, que o homem. Porque Jesus falou, não, somos todos iguais, só que hoje reencarnado em papéis diferentes. E aí eu sempre vou chamar a atenção para isso. Quando Jesus fala, ele fala para espíritos. Tá? Pensando no que? Na vida futura. Ele sabe que a experiência de agora é só mais uma experiência. Se tiver na condição de homem ou de mulher, é mais uma experiência. Dá para entender? Então não tem diferença para Deus. É isso que ele quis dizer.
Vamos lá. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro, ouvindo o mestre, tomado de profundo envelo, santificado fervor administrativo. Tens razão, Senhor. Ele concorda, né, com Jesus agora. Murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, explicou Jesus, com bondade. E será ainda a mulher que buscamos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Olha, gente, essa missão de Jesus. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro do coração, no supremo esforço de iluminar o mundo. Né? Olha o propósito de Jesus a todas as mulheres, digamos assim, que está na oportunidade hoje de estar reencarnada como mulher, de iluminar o mundo com sua ternura, sua sensibilidade, o seu amor, que é bem diferente do homem, né? Muito diferente do homem. As mulheres são mais pacientes, amorosas, né? Tem uma ternura diferente, não só para a família, mas para o mundo. A alegria da mulher é diferente, né? E a gente tem aquele sentimento ainda de exclusivismo, né? Que é achar que só nós existimos no planeta, só a humanidade. Se a gente for olhar na natureza, né, na qual eu tive a oportunidade de estar uma semana observando, isso já existe, né? Entre macho e fêmea, cada um com o seu trabalho construtivo. Um é mais importante que o outro? Não. Mas até nas fêmeas você já vê a mesma ternura dos animais que tem nas mulheres, de cuidado com as crias, né, de amamentar, enfim. Isso já existe em toda a natureza, inclusive na humanidade. Porque quando nós nos programamos, fizemos nosso planejamento reencarnatório, e lá, junto conosco, foram combinadas as nossas injunções, ou seja, as injunções são mecanismos divinos na qual, para ajudar a ter o mínimo de sucesso na minha reencarnação de agora. E nessa reencarnação de agora, Manu, para você ter um mínimo de sucesso, você vai precisar ir como homem. Ou você vai precisar ir como mulher. E quando eu me proponho, desde o momento da concepção, ou seja, que ali, né, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, por que tem milhões de espermatozoides e um óvulo só vai fecundar? Porque o espírito vai buscar as características necessárias naquele momento na qual ele combinou, na qual ele vai precisar daquelas injunções, ou seja, vou falar só do corpo, o sexo, a cor da pele, do cabelo, dos olhos, da orelha, do nariz, dos braços, dos membros, todos. Vai buscar as características na qual ele necessita para ter um mínimo de sucesso na reencarnação naquele momento. E aí a fecundação do homem com espermatozoide. E aí eu acho que tudo é por acaso, né? Que nada tem propósito, que eu estou certo e que Deus não sabe de nada. Estou falando de mim, meu ponto de vista, né? E tudo tem um propósito. E quando eu me proponho, no meu planejamento, eu vou ser mulher. Já é imantado nas células do meu perispírito essa característica da mulher. De ternura, da alegria, do amor. Né? Para que eu possa dar conta das provas difíceis na qual vai me acontecer agora. Dá para entender?
É o melhor que poderia acontecer. Por isso que Jesus fala, não tem diferença nenhuma entre o homem e a mulher para Deus. Os dois cumprem papel diferente, né, mas com o mesmo propósito de evolução. Então isso eu já trago antes do berço. No meu planejamento reencarnatório, eu vou buscar essas características, na qual eu necessito, nesse momento agora. Dá para entender? E aí eu reencarno, venho com as características, com as injunções, ou seja, a pátria, o corpo, a família, tudo aquilo, os filhos, né? Talvez o casamento seja mais um compromisso, não uma injunção, porque eu posso mudar, né? Eu não tenho obrigação aquela como um filho para um pai, como, né? É um compromisso, só que eu vou ter que cumprir diante das leis divinas, e isso pode mudar no processo do reencarne. Por quê? Tem as escolhas do espírito. Dá para entender? E se a gente observar, tudo isso faz sentido e nos ajuda. Né? O homem, eu vou falar assim, da forma que vivemos lá em casa. A forma do meu lar. Eu, minha esposa, meu filho. Eu, né, trago aquela coisa do homem, de prover, chucro. Tem muitos amigos meus que me chamam de Manu Carga Seca. Você sabe o que é isso? É o cara que é um caminhoneirão que trabalha com caminhão de carga seca, que é bruto, chupa, mexe com corda, que amarga, né? Eu sou muito assim. E aí a minha esposa vem mais com o quê? A doçura, a alegria, a ternura, tudo. Se completam, tá entendendo? E a coisa vai. Cada um com a sua expectativa, cada um com aquilo que acredita da vida, mas já traz na sua intimidade aquilo que a gente precisa para dar certo. Essa é a forma do meu lar, mas existem várias formas de se manter um lar. Né? Nós não estamos falando aqui de escolhas sexuais, porque isso é escolha. Eu posso reencarnar de um jeito e chegar aqui e achar que aquilo não é bom para mim e escolher outras coisas. Beleza, tranquilo. Né? Talvez vou ter um pouco de dificuldade, que eu saio um pouquinho da minha injunção, mas tranquilo. Né? Como o Chico sempre fala, o que seria do sexo se todos nós aqui usássemos todas as nossas atribuições, todos os nossos membros para amar? Sexo não seria nada. Se eu usasse minha mão realmente no trabalho do amor, os meus pés me levavam no caminho de Jesus, os meus pensamentos, só pensamentos bons para com o outro, para o mundo, para com as coisas, o que seria o sexo? Nada. Só sensações. Né? Então, eu não estou falando de formas, eu estou falando que a forma da minha casa é assim e que isso tem ajudado, né? Mas cada um traz, né, a escolha do livre-arbítrio, de fazer da sua vida o que bem entender e achar melhor. Ponto. Ah, mas eu vim mulher, mas eu não me sinto mulher. Tudo bem. Eu vim homem, tudo bem. Né? E o que é isso? E como que é a sua vida na sua intimidade, seus sentimentos? Qual é a sua gestão? Qual é o seu trato com o próximo? Você realmente ama o próximo? Você aproveita as suas opiniões? Isso que interessa. É isso que importa para o espírito. Não é ser as escolhas dele, dá para entender? É como ele enxerga o mundo e o ambiente no qual ele se encontra. As pessoas. Trata os outros com benevolência? Aceita as pessoas como é? Perdoa, faz o seu melhor todo dia, no seu trabalho, é o melhor cidadão, paga seus impostos em dias, é isso que importa. Cumprir as leis humanas e as divinas. O sexo não quer dizer nada, a minha escolha sexual. Né? Então Jesus, quando fala assim, que não há diferença, não há mesmo. Só que nessa oportunidade, eu olhando para a vida futura, seria melhor eu nessa condição que eu estou, que ia me ajudar mais. Mas aí tem as minhas escolhas, eu posso fazer dela o que eu quiser. Todos nós vamos chegar, dá para entender isso? Angelitude. Agora o tempo é com qualquer um, cada um de nós. Eu posso chegar mais rápido, ou como o próprio André Luiz, né, parar a margem dos caminhos, como ele fez, como ele narra na reencarnação dele, né? Que ele ficou ali enraizado nos prazeres mundanos, nas vicissitudes, nos prazeres, nos desejos, esqueceu de cumprir os deveres, né? Como espírito encarnado. Ou eu posso entender logo a posição na qual me cabe
entender que nada, nenhuma folha cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. Por isso que existe ainda as injunções, porque eu sozinho fazer minhas escolhas, estou falando espirituais, tá? Não as escolhas agora, eu não ia conseguir. Porque é um cuidadinho de Deus conosco, ó, vamos fazer assim, vai por mim. Sabe quando um pai fala para um filho, vamos fazer desse jeito, meu filho? Eu sei que você quer muito isso, mas vamos fazer assim, com calma. Deus é assim. As injunções é para isso, para que a gente não nos desvie muito dos nossos compromissos que a gente assumiu antes de encarnar. Vai ser você que se propôs. A vida é uma escolha, gente. Escolha. E toda escolha deixa rastros e consequências. Está entendendo? Então Jesus não está errado quando ele fala que não tem ninguém mais importante. Porque todos são espíritos, hoje na condição de mulher ou de homem. Eu parei, nem lembro mais. O apóstolo do Tiberíades. Pode continuar, por favor? Não estou lendo, não estou enxergando nada, cara. O apóstolo do Tiberíades ouvia as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque imóvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com a sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Pode continuar. Deu a entender? Ele vivia naquelas leis de Moisés, que eram mutáveis. Não é porque ele fez conforme a humanidade naquela época entendia e dava conta de fazer. Não é porque se não fosse também um pouco rígido, vamos dizer, não ia conseguir mudar os homens naquela época. Ou seja, sabe quem eram os homens naquela época? Nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? O quanto evoluímos até aqui? Pode vir. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz, de inominável martírio, se sacrificaram ao Mestre, pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Bom, essa hora todo mundo lembra, né, do Calvário. Triste, né? Jesus crucificado, né? O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada ao plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza de seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como um pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Bom, não cabe eu explicar que a gente já conhece a história, né?
E toda vez que a gente vê é triste, né? E de saber que a gente fizemos parte disso também. A gente não pode nos pôr a parte disso. Somos espíritos, né? Que milenares tiveram a oportunidade de estar lá. Nós escolhemos Barrabás em vez de Jesus também. Por que não? Né? Pode continuar. Foi então, quando, na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria, uma vez mais, contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Qual outro espírito em condições, se não fosse de mulher, conseguiria fazer isso? Eu, como homem, não conseguiria, se não fosse uma mulher. Dá para entender? Conta nos dedos aqui, quantos homens tem aqui? Quantas mulheres? A fé da mulher é mais viva, mais verdadeira. Eu sou homem, né? Não só aqui, todos os campos religiosos de adoração a Deus. Pode ver. Muito mais mulheres do que homens. Só uma mulher conseguiria fazer o que Maria Madalena fez a Jesus. É isso que Jesus quer dizer. A condição da mulher, a ternura, o verdadeiro amor, a dedicação. Só um espírito na condição de mulher que já traz esses impulsos antes da reencarnação para dar conta de agora. Isso não tem a ver com sexualidade. Dá para entender? Não tem intimidade do espírito. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que se verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Jesus. Pode continuar. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhes as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Se não fosse uma mulher, tinha acontecido.
o amor. Inclusive, muitos historiadores vê Maria Madalena como esposa de Jesus. Por essa devoção, por esse amor verdadeiro, essa ternura. Né? Você vê como é que o homem é malicioso, a mulher não. Só era capaz de dar o verdadeiro amor. Né? Muitos historiadores. Porque Jesus, gente, é um espírito tão evoluído que a gente não consegue nem mensurar, que ele não precisa mais experimentar isso que a gente experimenta. Ele não precisava de constituir família, de esposa, de filhos mais, ter essa experiência. Porque ele já tinha essa ideia de família universal, que a gente não consegue ter ainda, a gente só consegue sentir a nossa família. Então ele não necessitava mais dessa experiência. E muitos historiadores falam que ela, né, que eu acho que do ponto de vista masculino, era a mulher dele, por causa dessa ternura dele, desse amor, dessa devoção a Jesus, que é só a mulher que é capaz de dar, na vida, dentro do seu lar, ou onde ela se encontra. Né? Como Jesus falou, né? Ele deposita toda nela a esperança, né? Dela trazer esse amor, essa iluminação, aonde quer que ela esteja. Tudo bem? Vamos terminar. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E, observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam, espantados, como Ernest Renan numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Ser contra a mulher, né? Deram para entender então, né, a importância da gente estar reencarnada aqui como mulher, né, do papel da mulher sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a família, independente das escolhas que ela faça, mas na sua intimidade, a importância, né? Jesus depositou, né, toda a sua confiança na mulher, de iluminar o mundo. Está aqui, não sou eu que estou falando. Tudo bem? Nós vamos precisar terminar. Restou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta para o Juscelino. Gente, oi. Posso falar uma coisa assim que eu senti muito lendo essa lição? Sim. Muito profundo, sabe? Pode, claro. E eu lendo a lição, ela fala muito a respeito da gente cultivar, né, e proteger a humildade, a ternura, a sensibilidade, o afeto. E essa é uma reflexão minha, ninguém precisa concordar, né? Mas eu penso que a gente caminhando para o mundo de regeneração, isso felizmente está começando a se ampliar, né? Então, assim, muitos homens têm conseguido se conectar com esse tipo de sensibilidade, de ternura, que a gente possa protegê-los, assim, enquanto sociedade, né? Iluminá-los. Conseguirem, então, entrar em contato com isso, se expressar, e que a gente também consiga proteger, assim, proteger esses sentimentos, né? Parar de idolatrar o belicismo, a razão acima do sentimento, né? Não não seja importante, mas... e, assim, cultivar isso, né? Enquanto mulher, enquanto homem, porque é muito profundo, né? Nossa. A gente escuta no tratamento, né? O quão é importante a gente sentir. É isso, e cada um, né? Ninguém é mais importante a Deus, todos nós somos iguais, cada um com seu propósito, tanto o homem, né, quanto a mulher. Que o homem também tem seu papel importante, né? Mas todo grande homem, como fala a lição aqui também, tem uma mulher por trás, né? Uma mãe amorosa, uma esposa dedicada, todos generais, pensadores do mundo, porque a história humana só fala dos homens, né? Infelizmente ainda, mas todos eles tiveram uma mulher de apoio, que trouxesse ternura, afago, esperança, iluminação, senão eles não teriam conseguido, né? Tudo bem? Então, meu sentimento é só de gratidão por vocês estarem aqui, né? Mais esses minutinhos, essas horas aqui conosco.
Que Jesus, né, continue nos iluminando com seu amor, com a sua fé. E essa fé, esse amor se estenda por toda a nossa semana. Bem, vou fazer um encerramento. Então vamos levar o nosso sentimento a Jesus, a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, por estarmos aqui bebendo dessa fonte fecunda e infinita do vosso amor, dessas belíssimos ensinamentos do vosso Evangelho, desses queridos irmãos também que nos ajudaram aqui, Humberto de Campos, Eurípides, o próprio Chico Xavier, né? Esse conhecimento dessa nova forma, trazendo o propósito de cada um aqui como espíritos encarnados. Que esse sentimento de amor, de gratidão reine em nossos corações, os nossos pensamentos, Senhor. Que nós buscamos em nossa intimidade toda a coragem, boa vontade, bom ânimo, disposição para continuarmos firmes no propósito na qual nosso Senhor confiou em nossas mãos. Nossa eterna gratidão a todo o plano espiritual, desses amigos queridos que nos cercam, que nos ajudam, nos amparam, a professora Eurípides, por tanto nos ajudar e ter paciência para as nossas imperfeições. Se conosco, Senhor Jesus, que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Quem quiser, vou estar ali. Um abraço igual do Juscelino, forte, mas estou ali. Viu? Era só...